Bom dia, amigos e amigas, bom dia, povo e povo, eu sou Daniel Nonato. Obrigado a você pela presença em nosso encontro matutino, hoje segunda-feira, dia 7 de março de 2022. Lembrando ainda que estamos vivendo uma pandemia, então quem puder, fique em casa, use máscara, cuide de quem você ama e se cuide também, lembrando sempre de usar o álcool em gel nas mãos, tá, povo? Também lembrando de se prevenir mantendo a distância, o distanciamento social. Sabendo que vivemos ainda o negacionismo de muitos, e ontem nós colocamos no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 1 a 13, sobre aqueles que tentam a Deus, dizendo que tem uma possível imunidade conhecida como Jesus, transformando Deus nosso Pai, Deus nosso Salvador, Jesus de Nazaré, o Espírito Santo, em antivírus. É assim mesmo. Mas hoje nós vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 31 a 46. É um evangelho que fala sobre o julgamento, sobre a questão do fim dos tempos. Geralmente a gente pega aí nesse tempo de guerra na Ucrânia e outras guerras mais, algumas pessoas pegam a Bíblia como um livro de oráculo para dizer agora está na Bíblia, está na Bíblia, está na Bíblia, está na Bíblia, está na Bíblia. Esse capítulo 25 de São Mateus fala sobre o momento da história onde haverá o momento do julgamento final, o grande momento, o grande final dos tempos, onde o Deus Criador, que nós cristãos esperamos, o Deus Salvador, Jesus de Nazaré, que também os judeus acreditam no final dos tempos, e também os muçulmanos, Jesus de Nazaré, na visão cristã e na visão muçulmana, irá vir, e nessa volta ele irá reunir os justos e injustos. Nós temos hoje, na visão humana, 7 bilhões de seres humanos presentes nesse planeta chamado Terra. Imagine se nós vamos reunir historicamente toda a humanidade para um grande julgamento final. No texto de Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, fala desse momento. E a gente observa bem que nesse mesmo capítulo, Jesus fala sobre a presença dele na pessoa que vai reunir todas as nações, tribos e línguas. E lá ele vai dizer, seja bem-vindo, seja bem-vindo. E aqui nós temos o grande vestibular do céu, isso mesmo, onde você será colocado diante do julgamento final, perguntando o quanto você amou o próximo. Porque a gente, quando fala em amar o próximo, a gente sempre pensa num sentimento efêmero, um sentimento assim distante, um sentimento frio, um sentimento que envolve apenas dizer eu amo. Aqui é a atitude concreta. Visitou os enfermos, visitou os presos, cuidou, matou a fome de alguém, deu até água, né? O Evangelho falava disso outro dia. Se você der um copo d'água para uma pessoa na condição de profeta, terá a recompensa de profeta. Nosso Evangelho de hoje ainda coloca que Jesus irá chamar de maldito aqueles que estão diante dele, porque não viveram a realidade do amor. Diante dos nossos egos e nossos egoísmos, diante das nossas falhas, da nossa falta de caráter cristão, diante das dores do mundo, onde muitos e muitas pessoas aproveitam, às vezes, da boa fé dos outros para se beneficiar, seja ela no campo moral, no campo social, ou no campo financeiro e econômico, a gente percebe bem que a gente inicia a quaresma na quarta-feira falando do método para poder vencer, para poder chegarmos à vida eterna, o jejum, a oração e a esmola. No primeiro domingo da quaresma, nós temos a presença séria da força do mal no deserto tentando Jesus. E aqui nós temos, logo na primeira segunda-feira da quaresma, temos aqui a proposta e o projeto, né, de salvação trazido por Jesus de Nazaré, dizendo como que nós seremos salvos. A partir de quê? A partir não só da caridade, como acredita os espíritas, né? Nós temos aí a frase espírita famosa, sem amor, sem caridade não há amor, não há salvação sem caridade, mas nós também entremos no campo aí de São Tiago, quando ele diz que entre a fé e a obra. Aqui Jesus deixa bem claro que o seu posicionamento em relação à vida, em relação a tudo que nós temos nesta realidade humana, ou nós estaremos caminhando profundamente em comunhão com Ele,
fazendo a obra que Deus Pai nos deixa, ou nós estaremos indo na contramão do reino. Aquilo que eu escrevi ontem lá no nosso blog, denonato.blogspot, sobre o anti-reino. Na guerra na Ucrânia, nós justificamos o conflito dizendo que a Rússia era imperialista porque ela quer dominar a Ucrânia. Alguém fala, não, ela não é imperialista é os Estados Unidos que invadiu o Iraque, invadiu o Afeganistão, teve outras guerras no mundo inteiro que eles financiam e eles têm bases militares em toda a parte do planeta. Na verdade, a gente quando olha para o conflito Ucrânia e a Rússia uma superpotência, uma potência que eu acho que não tem como negar que ela tem uma força e sendo uma potência com armas nucleares, sobretudo, ela tem até mais armas nucleares, de acordo com a ONU, do que os Estados Unidos. Ela ir bater na Ucrânia é como um grande cidadão forte, faixa preta em Kung Fu, Karatê, Judô, Taekwondo, Jiu-Jitsu, será qualquer luta, e ele vai invadir o quintal do vizinho, vai espancar a família inteira do vizinho, alegando que o vizinho mais distante da rua de trás está querendo fazer mal a ele. E nós, quando olhamos para esse evangelho de hoje, nesse tempo de pós-verdade, nós nos perguntamos se de fato nós estamos vivendo e trabalhando dentro da proposta de um Deus de amor. Se nós de fato estaremos à direita ou à esquerda. E aqui alguns tolos, idiotas, e me perdoe os idiotas por falar assim, pega esse texto e fala, está vendo? Até no evangelho quem está à esquerda é pessoas que não prestam. Mas só que não esqueça, quem está à esquerda de Jesus está à direita de quem está embaixo, virado para ele. O evangelho que nós lemos em nossas histórias, em nossas caminhadas, o evangelho que nós meditamos não pode ser entrado pelo tom fundamentalista. Nós conhecemos muito bem que essa relação entre esquerda e direita acontece a partir do contexto da Grécia Antiga, quando quem concordava com o governo estava sempre à direita do governo e à esquerda do palco. Quem discordava sempre estava à esquerda. E aqui Jesus, quando faz essa alusão de esquerda e direita, ele está dizendo, quem concorda com Deus vai estar à direita, quem concorda, à direita de Deus, à direita da frente que Deus está de frente para nós. E quem está contra o governo, contra Deus, está à esquerda. Nós limitamos nossa sociedade em um pensamento dualista entre esquerda e direita, e aí surge a terceira via, etc. e tal, quando na verdade nós devemos limitar o nosso pensamento o quanto nós amamos. E aqui não posso esquecer algumas frases, tipo a frase de um padre que falava, olha, não podemos perder o tempo de amar. O evangelho de hoje, quando fala de amar, não é qualquer amor, é o amor doação, o amor infinito, o amor que nos faz crescer, o amor que nos faz entender melhor a vida e a vida plena trazida por Jesus de Nazaré em nossas caminhadas. A boa nova do reino que eu e você devemos seguir envolve, sobretudo, a necessidade da obra plena. A gente começou lendo na segunda-feira passada, Marcos 10, quando o jovem rico vai até Jesus e pergunta o que fazer para herdar o reino dos céus. E aqui hoje, na segunda-feira, uma semana depois, nós temos uma resposta. Cuidar da caridade, visitando os presos, cuidar da caridade, sendo solícito com quem tem fome, ser para o outro o que Deus é para nós, um Deus presente, um Deus que nos ama e que nos cuida. O evangelho de hoje, em Mateus capítulo 25, versículo 31 ao 46, é o nosso vestibular. Ou nós iremos caminhar fazendo a obra de Deus, ou nós iremos apenas ser bonecos, seguidores de práticas ritualísticas, dizendo ser bons, como os fariseus, como os saduceus e outros religiosos do tempo de Jesus. Ou nós estamos comprometidos realmente com a vida e com a melhoria deste mundo chamado planeta Terra, ou nós estamos condenados. Por isso o Papa Francisco, nesse domingo da Quaresma, o primeiro domingo da Quaresma, se ofereceu novamente para negociar, para tratar da paz com o presidente da União Soviética, ou melhor, da Rússia. Eu estou falando União Soviética, a União Soviética acabou em 91. Para a Rússia cessar o ataque. Também
a Ucrânia ser pacificada, ter o seu povo na paz. Diante da realidade ainda, lembrando dos brasileiros do grupo Brazuca, que está a serviço da paz, algo que está lá carregando brasileiros e outros mais para as terras seguras da Polônia ou da Áustria. Brasileiros de países distantes do conflito na Europa, como que vivem na Alemanha ou vivem na Itália, algo que nos inspira e ver que não basta apenas rezar, mas também praticar. Por isso, o Papa, quando se coloca à disposição, ele que tem convocado toda a cristandade católica ocidental para o jejum e a oração pela paz, ele também demonstra claramente a necessidade de interagir. Talvez o que nós não percebemos, que o risco da Rússia, e ontem nós tínhamos uma matéria falando sobre as pequenas bombas e as bombas que podem ser deflagradas de pequeno impacto nuclear, são mais perigosas, dizia o especialista, do que a bomba grandiosa que faz mal para toda a Europa. Ele explicava a forma dessa bomba agir de forma assim cirúrgica no local específico. E aqui eu fiz uma alusão e fazemos essa alusão com muita sabedoria, nós em nossos pequenos espaços, em nossas pequenas comunidades, nós em nossas famílias, às vezes com nossos comportamentos tóxicos e às vezes com nossas práticas tóxicas, às vezes esse jeito nuclear de sermos podem dificultar e fazer mais mal do que talvez uma explosão maior. O Evangelho de hoje, quando traz para nós esse Evangelho de Mateus 25, 31 ao 46, sobre a importância de nós vivermos esse projeto de amor, esse projeto onde o Evangelho de Jesus, ele tem que ser vivido de forma radical, ele tem que ser vivido na radicalidade que ele viveu, nos compromete. Ou nós estaremos plenamente dignos para habitarmos, para morarmos no grande juízo junto com Deus, ou nós estaremos condenados. E imaginemos bem e escolhemos bem. E a partir da realidade de ontem, de Lucas capítulo 4, versículo 1 ao 13, e a partir da realidade de quarta-feira de cinza, onde lemos Mateus capítulo 6, versículo 1 ao 6, depois versículo 16 ao 18, como nós podemos ajudar o próximo. Eu paro por aqui, agradeço a vocês pela sua paciência em nos ouvir, e lembrando que estamos vivendo uma pandemia. Se cuide de quem você ama, fiquemos em casa, se possível, se não for possível, ainda devemos usar máscara, embora a lei do Estado do Rio de Janeiro permite agora, de acordo com as informações, nos espaços públicos, eu falo assim, calçadas, né, ao ar livre, você não usar máscara mais. Mas nos cuidemos, é importante, a pandemia ainda está matando muito, e quem não é vacinado, para de ser abestado e se vacine. Obrigado a você pelo carinho. Ainda estou passando pelo desemprego, pedindo o vosso apoio, as vossas orações e também as suas indicações, se possível. Eu sou Daniel Nonato. Bom dia, fiquemos com Deus e até breve, se Deus quiser.